Atos 10. No capítulo de hoje conta a história da conversão de Cornélio, um centurião romano, e de toda a sua família, marcando o início, mostrando, o alcance do evangelho aos gentios. Como começa essa história? Cornélio estava lá e aí ele teve uma visão de um anjo do Senhor apareceu para ele, e aí ele tem ali essa visão, e aí o anjo fala para ele mandar os homens dele achar um homem chamado Simão, que ele entende pelo nome de Pedro, que estava lá na casa de um outro Simão, curtidor de couro. E aí ele envia os soldados, a Jope encontrar ali Pedro mesmo, Mas por quê, Vamos entender o porquê que um anjo apareceu para ele, Como tudo isso aconteceu. Porque ele falou que Deus se agradou das ofertas dele, Ele fala assim: as suas orações e suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Então aí ele falou para chamar Pedro, para que eles pudessem entender e compreender melhor o evangelho. E aí, do outro lado, aqui é o anjo de Deus agindo, e do outro lado agindo sobre Pedro. Por quê? Pedro era judeu e não era costume, não era algo que eles faziam de entrar na casa de gentios, Isso era proibido, era lei. E aí Deus, para fazer com que Pedro entendesse que era necessário isso, ele mostra, tem aquela visão do lençol cheio de animal. E aí Deus fala para ele matar, e aí ele fala: eu não posso matar de jeito nenhum, nunca coloquei nada impuro, dentro de mim. E aí Deus, ele fala bem assim para ele: não chame impuro que Deus purificou. E isso aconteceu três vezes, e aí o lençol foi recolhido, e logo em seguida já chegaram os homens, pedindo ali para Pedro ir até o centurião. Então aqui Deus mostrando para Pedro que ele não pode chamar impuro aquilo que Deus purificou. Por quê? Para que Pedro conseguisse ir lá, para que Pedro entendesse, Deus precisou mostrar essa visão para Pedro, caso contrário ele não iria. Por quê? Foi o que eu falei, era uma lei que eles não poderiam se misturar, não poderiam entrar na casa de gentios. Mas aí Pedro foi, claro, Deus ordenou. E aí ele chegou lá, e aí foi todo aquele mover, Pedro falando, Pedro se colocando ali, falando o evangelho, ao ponto de quando Pedro chegou, Cornélio se curvou diante dele, glorificando, e aí Pedro falou: não, eu sou um homem comum como você. E aí Pedro começou a conversar, e ainda ele coloca, deixa bem claro, isso é interessante, ele fala para eles assim: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei, um judeu se associar com um gentio, nem mesmo visitá-lo, mas Deus me enviou aqui, Deus me mostrou que não devo chamar nenhum homem de impuro ou imundo. Então aí ele foi lá, o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e a família, eles foram tomados pelo Espírito Santo, foram batizados realmente pelo Espírito Santo. Então realmente no devocional de hoje marca o início, do evangelho se propagar não apenas entre eles, mas a todas as nações. Mostra como Jesus veio não só para eles, mas para todos nós. Mostra que Deus, ele não faz distinção se é grego, judeu, italiano, francês. O que Deus, ele vê ao nosso coração. É o quanto a gente se achega a ele, é o quanto a gente se dispõe para a obra dele, é o quanto a gente nega a nós mesmos para que Cristo entre nós, Então a gente precisa realmente buscar isso, buscar ter esse encher do Espírito Santo, buscar aproveitar essa oportunidade que foi dada a todos nós, Foi aproveitar essa chance, aproveitar esse sacrifício que Cristo fez para que nós pudéssemos ter a oportunidade hoje, para que nós pudéssemos ter esse livre acesso com Deus, Hoje não precisa sacrifício, hoje não precisa terceiros, nós podemos ter uma ligação direta com Deus. E muitas vezes a gente não usa isso, muitas vezes a gente não dá valor nisso, muitas vezes a gente passa o dia sem nem dar um bom dia para Deus. Então vamos realmente melhorar essa intimidade, Porque Cristo tinha a vida que tinha porque ele era íntimo de Deus. E da mesma forma, nós podemos ser também íntimos. Basta nós buscarmos, basta nós nos colocarmos na presença dele todos os dias, basta nós nos dispusermos realmente. Deus, ele está ali para todos nós. Mas depende de como você se entrega, depende de como você se coloca na presença dele, que vai ser a relação que você vai ter com ele. Isso depende de nós. Deus está aberto para todos nós, mas primeiro a gente precisa negar o nosso eu, para que assim a presença dele seja vista e viva em nosso viver. Esse foi o devocional de hoje, gente. Até o próximo devocional. Tchau!